Então, nós vamos iniciar agora a nossa aula de português. Eu quero que vocês peguem, então, o REP, né? Do dia 3 a 7 de agosto, do 8. Na meta de português, que é a última meta. Esse REP da semana passada. Nós não fizemos a correção, vamos fazer essa semana. Vou colocar tudo em ordem. Né, Matheus? Pegou, Matheus, o REP? Será que os outros colegas não vão vir? Não vão entrar na aula? Tem tão pouco aluno, né? Ah, alguém está chegando. Vou fechar aqui o WhatsApp. Por causa do... Está chegando mensagem. Ana Beatriz, que chegou agora. Ana, nós vamos fazer a correção da meta de português das aulas programadas da semana passada, ok? Então, vamos lá. Eu não vou compartilhar com vocês, por quê? Porque de manhã eu já respondi, aí eu quero que vocês deem a gente discutir sobre essas respostas. Se alguém der uma resposta errada, a gente tentar explicar o correto, tá? Para vocês verem onde estão errando. Se não, se eu colocar aqui a resposta certa, vocês só vão copiar, né? Então, eu vou... Opa, não é compartilhar tela. Então, eu vou fazer a leitura aqui, e aí vocês abram para responder aquilo que eu perguntar, ok? Então, tá dizendo assim, na questão de número 1, para ler as frases, observar o verbo destacado e responder as questões. Então, lá na letra A, está escrito assim, ó, se ele estudasse mais, teria melhor desempenho nas provas. Eu não tô achando as aulas programadas. Não entendi. Eu não tô achando as minhas aulas programadas. Não tá achando? É de 3 a 7 de agosto. A gente vai fazer a correção, aí depois você, quando você encontrar, se você quiser deixar o celular em algum lugar, aí o que você pode fazer? A hora que você achar, você... Professora, eu acabei de achar. Achou? Tá, pode falar, Ellen. Eu vou procurar o meu lápis, eu já volto. É que eu vou deixar minha câmera Tá, ok. desligada. Tudo bem. Qual é o dia mesmo? De 3 a 7. 23? Não, 3. De 3 a 7. Do 8. Aí tem até umas datas lá, 22, dia 19, que ficou errada nas metas. Lá em cima, quinto ano, aulas programadas de 3, do 8 até 7 do 8. Achou aí? Então, vamos lá. Então, a questão de número 1, então, se ele estudasse mais, teria melhor desempenho. Qual que é o verbo que está destacado aí? Se ele estudasse mais, teria melhor desempenho nas provas. Estudar. Exatamente, o verbo estudasse. Esse verbo estudasse, ele está indicando um fato certo ou uma possibilidade? Uma possibilidade, né? Exatamente, ele está indicando uma possibilidade, né? Algo que poderia acontecer, né? Se ele estudasse mais. Geralmente, quando é possibilidade, tem esse se, quando, talvez, né? É na meta de segunda-feira? Espera só um pouquinho, deixa eu colocar aí a meta de sexta-feira. Português.
Para quem está chegando agora, meta de português, de 3 a 7 de agosto. É a última meta dessa aula programada, desse rap. Gente, vocês precisam entrar na aula antes, senão atrapalha tudo. A gente perdeu já, ó, já fazem 11 minutos que começou a aula. E aí vocês vão entrando depois, perde tudo, atrasa a gente e tentar entrar no horário. Então, vamos lá. Então, indica uma possibilidade. Quando eu tenho um verbo que indica uma possibilidade, que modo que esse verbo está? Subjuntivo. Exatamente, no modo subjuntivo. Na frase B, tá lá, Luan quebrou o brinquedo da Sara. Só que não tem, eu acabei esquecendo de destacar o verbo, né? Qual é o verbo que aparece nessa frase? Quebrou? Quebrou, exatamente. E quando eu falo quebrou, deixa eu só destacar o meu vídeo aqui, para todos. Quando eu falo quebrou, o verbo quebrou, ele está indicando um fato certo ou uma possibilidade? Um fato certo. Exatamente, um fato certo. E quando eu tenho um verbo que indica um fato certo, que modo que esse verbo está? Indicativo. Exatamente, no indicativo. Então, ficou... Você não fez esse, Ana Beatriz? Não. É a Ana? Ana, você não está fazendo os exercícios, as atividades, hein? Tem que fazer as atividades em casa. Isso aqui é só correção. Vocês tiveram uma semana a mais para fazer isso aqui. Vocês estão fazendo os trabalhinhos que eu mandei? Começou a fazer seu trabalho, Ana Beatriz? Os trabalhos avaliativos? Tem que fazer, porque quarta-feira que vem precisa estar lá na escola já. Quarta-feira não. Até sexta-feira é para terminar. Para terminar até sexta, né? E aí, na segunda-feira, terça e quarta é para deixar na escola. As atividades avaliativas eu vou ter que entregar terça ou segunda, porque quarta eu vou viajar. Então, não tem problema. É para terminar até sexta-feira. E aí, vocês vão deixar lá na escola até quarta, tá? Vamos lá. Vou compartilhar então aqui. Só isso aqui, porque a gente já fez a correção. Então, ficou possibilidade, subjuntivo, fato certo, indicativo. Vamos para o próximo. Você pode ler a número 2 para mim, Giovana? Posso. 2. Complete as frases com o verbo no tempo indicado. O modo é o indicativo. Pode responder essa. Pode falar a resposta já? Pode. Nós falamos com ele, se houvesse uma oportunidade. Então, Gi, mas ó, é falar futuro do pretérito. Futuro é algo que ainda vai acontecer, né? E futuro do pretérito é algo que aconteceria, mas depende de uma condição, né? Algo que vai ocorrer, mas para ocorrer precisa de uma condição. Então, seria aí, alguém colocou diferente? Falaremos, prof. Oi? Não, ainda não. Falaremos é presente. Eu coloquei falaríamos. Falaríamos, tá? Aconteceria, falaria, né? Yasmin, vamos abrir esse vídeo, Yasmin. Na letra B, você pode ler para mim, Ellen, por favor? Seu áudio tá voz de robô. Letra B. Eu estudei quando você chegou. Eu estudei quando você chegou.
Ó, o estudar está no pretérito imperfeito. Estudei é pretérito perfeito. Como que fica estudei, estudar no pretérito imperfeito? Quem fez diferente? Eu fiz estudo. Pode falar, Isadora. Gente, não precisa levantar a mão, só abrir o áudio, tá? Que a Pro tá com a tela do rap, não é sempre que eu tô conseguindo visualizar vocês. Prof, Oi, Isa. seu áudio tá com voz de robô, travando. O meu não tá, prof. Tá normal? Prof, eu coloquei estudarei. Estudar é futuro, algo que ainda vai acontecer, não é? Eu coloquei estuda. Estudam. Estudem. Eu estudo quando você chega. É isso que eu ia falar. Então, eu estudo. O estudo é algo que está acontecendo. Seria presente. E aí? Algo que... Pretérito imperfeito. Lembra o que é o pretérito imperfeito? Algo que acontecia com alguma frequência, né? Então, eu estudei, ó, eu levantei, eu levantava. Eu estudei, eu Estudava. Então, estudava. Pretérito imperfeito vai ficar estudava. Estudava. Isso, estudava. Muito bem. Letra C, pode ler para mim, Isadora? Prof, e o verbo chegar? É Ah, diferente. aí quando você chegou. Aí chegou, sim. Chegou é pretérito perfeito. Eu estudava quando você chegou. A Isadora ficou travada para mim. Esther, você pode fazer a letra C? Sim. Sim, eu posso fazer. Então leia, por favor. Quando a árbitra apitar. Apitar? Sim. Deixa eu ver aqui, peraí. Tava? Ó, Apitou? apitar no pretérito perfeito. Algo que ela fez, começou e teve fim. Algo que já aconteceu e foi uma ação concluída. Apitava indica o quê? Algo que acontecia com uma certa frequência. Seria pretérito imperfeito, né? Apitará. Apitará é Apitou. futuro. Apitou. Quem respondeu apitou? Apitou? Apitou. Quem disse apitou tá certo. Eu não consegui identificar. Mas é apitou. Eu disse apitar ou apitou? Apitar, você falou. É. E como que vai ficar, então, o verbo entrar no pretérito mais que perfeito? Lembrando que o pretérito mais que perfeito é um passado, né? É o passado do passado. Algo que aconteceu antes de uma outra coisa que também já aconteceu. Difícil, né? E como que fica, então? Só que vocês têm uma tabela de terminações do modo indicativo, do futuro, do futuro do pretérito, do futuro do presente, do pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Eu acho que só nós não fizemos pretérito mais que perfeito. Não é verdade? E aí, quando tiver dúvida, consulta essas tabelinhas. Como que ficou, então, entrar no pretérito mais que perfeito? Cri, 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 cri. Apitou e entrou. Porque Entrou é pretérito perfeito. Oi, Gi? em qual vocês estão é porque a minha internet caiu. Na C. Tá.
E aí, galerinha? Entrava? Entrava é pretérito Entrava? imperfeito. Entrado? Entrado. Sai, depois você vem conversar comigo. Entrar? Não. Como que é? Entrado. Gente, quando a gente é pretérito mais que perfeito, vai ficar entrara. Então, entrar no pretérito mais que perfeito é entrara. Não é entrará, tá? Entrara sem acento. Então, vai ficar assim. Nós falaríamos com ele se houvesse uma oportunidade. Eu estudava quando você chegou. Deixa no amarelo mesmo. Vai ficar muito difícil. Quando você chegou. E quando a árbitra apitou, a bola já entrara no gol. O pretérito mais perfeito ele pode ser substituído por uma locução verbal, né? Quando a bola já tinha entrado, né? Entrara no gol. Continuar flexionando o verbo comer e beber no pretérito perfeito do indicativo. Ai, coloquei aqui a resposta, agora já foi. Então, ficou, eu comi e bebi o suco. Ou, comi o bolo e bebi o suco. Tu comeste o bolo e bebeste o suco. Ele comeu o bolo e bebeu o suco. Nós comemos o bolo e bebemos o suco. Eles comeram o bolo e beberam o suco. Então, conjuguei aqui no pretérito perfeito do indicativo. Prof, você falou vós comestes, vós bebestes. Então, vós comestes o bolo e bebestes o suco. Vamos lá para a questão de número 4. A questão de número 4 é para analisar as formas verbais, né? Dizendo a que conjugação ela pertence, como fica o verbo no infinitivo, que pessoa que é, qual o tempo e qual o modo, né? Se é no modo indicativo, modo subjuntivo ou modo imperativo. A conjugação, para a gente poder saber a conjugação, basta a gente colocar o verbo no infinitivo, que é o verbo mãe, lembra? Que era onde surgiu as conjugações. E a pessoa, se ela no singular ou plural também, né? Então, vamos lá. Deixa eu só tirar esse compartilhamento. Como que ficou a letra A? Deixa eu ver aqui. Ana Sofia. Segunda conjugação. Tá, deixa eu só... Primeiro leia a frase. Nós venceremos. Nós venceremos. Qual é o verbo aí? Vencer. Então, o verbo no infinitivo, o verbo é venceremos. No infinitivo, ele vai ficar vencer. Que conjugação? Vocês lembram da primeira, segunda e terceira conjugação? Verbos no infinitivo que terminam em ar, primeira conjugação. Verbos no infinitivo que terminam em er, segunda conjugação. Verbos no infinitivo que terminam em ir, terceira conjugação. Então, vencer, ele termina em er. E se termina em er, qual é a conjugação, Ana Beatriz? Não, Ana Sofia? Segunda conjugação. Segunda conjugação. Então, a segunda conjugação e o verbo no infinitivo é vencer. Está dizendo que nós venceremos. Pessoa, quando eu digo pessoa, eu estou querendo saber a primeira pessoa do... Nós temos 3 pessoas. A primeira, a segunda e a terceira. Ela pode ser do singular e pode ser do plural. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele. Então, eu, tu e ele é primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Aí existem 3 pessoas que são do plural, que são nós, vós
e eles. Então, nós é primeira pessoa do singular, vós é segunda pessoa do singular e eles é terceira pessoa do singular. Gente, peraí, volta tudo, errei. Do plural, perdão, vamos voltar aqui. Sara, fica lá, filha, não dá para... Espera só um pouquinho, gente, que a Sara está falando aqui. Três pessoas no singular, três pessoas no plural. Do plural é nós, vós e eles, tá? Nós estamos na questão número 4, Yasmin. Nós, vós e eles. E aí, que pessoa que está sendo conjugada ali nesse verbo? Quando eu falo venceremos. Ana Sofia. Eu coloquei que é a quarta pessoa, tá certo? Então, mas nós só temos três pessoas, lembra? A terceira pessoa. Três pessoas no singular e três no plural. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles. Então, qual pessoa? Pessoa do plural. Qual? Primeira. Primeira pessoa do plural, exatamente. E aí, qual é o modo? Prof. Subjuntivo? Venceremos. Está indicando que algo vai realmente acontecer? Ou é uma dúvida, tipo, venceria? Se eu vencesse... Venceria não, venceria é indicativo também, né? Se eu vencesse... Nós venceremos. Venceremos está dando uma certeza, não é? Então, quando eu tenho certeza de alguma coisa, está no modo Indicativo. indicativo. E que tempo que está esse verbo venceremos? É algo que vai acontecer, já aconteceu ou está acontecendo? Vai acontecer. Vai acontecer. Se vai acontecer, é Futuro. futuro. Nós temos duas divisões do futuro no modo indicativo, não temos? Temos o futuro do pretérito e temos o futuro do presente. O futuro do presente é algo que certamente acontecerá. Futuro do pretérito é algo que, para acontecer, depende de uma condição. Eu iria, eu faria, aconteceria, eu venceria. E aí? Futuro do presente ou futuro do pretérito? Futuro do indicativo. Futuro do presente. Do presente, porque é algo que vai acontecer certamente, não depende de uma condição. Nós venceremos. É uma certeza, é que certamente vai acontecer. Então, é futuro do presente. Tu divides, Jéssica. Divides vem de qual verbo? Dividir. Do verbo dividir. Dividir termina com? Ir. Ir. Ir é primeira, segunda ou terceira conjugação? Terceira. Terceira conjugação. O verbo vem de dividir, então o verbo no infinitivo é dividir. Que pessoa tu divides? Segunda. Segunda pessoa. Do singular ou do plural? Singular é quando eu falo de uma só, plural é quando eu falo mais de um. Singular. Exatamente, no singular. Que modo? Indicativo. Exatamente. E o tempo presente, já coloquei aqui. Não era para aparecer, mas já apareceu. Do tempo presente, né?
Eles trabalharam, Ellen. Trabalharam vem do verbo? Trabalhar. Trabalhar. Trabalhar termina em ar, então é a primeira, segunda ou terceira conjugação? Primeiro. Primeira conjugação. No infinitivo, você já me disse que é o verbo trabalhar. Opa! Agora apareceu. Eles é a terceira pessoa do plural, né? Sim. E qual é o modo? Indicativo. Também do modo indicativo. Que tempo que esse verbo está conjugado? Em qual tempo verbal? Passado. Ai, passado, mas um passado perfeito. Algo que aconteceu e terminou, né? Trabalharam. Pronto e acabou. Então, pretérito perfeito. A gente não usa mais passado, tá, pessoal? É pretérito e tem que colocar a subdivisão. Perfeito, imperfeito, mais perfeito, futuro do presente, do pretérito. Ok? Vamos para a próxima. Número 5. Escrever em que modo os verbos estão destacados. Dancei valsa no aniversário da Sofia. Esse dancei é algo que aconteceu, é fato, né? Então, está no modo indicativo. Vou interromper aqui para eu conseguir fazer sem que vocês fiquem só copiando. Samuel, se eu comprasse esse carro, esse verbo comprasse está em qual tempo? Samuel, só abrir o áudio. Isadora, você fez esse, Isadora? Se eu comprasse, qual é o modo que está esse verbo? Não está conseguindo abrir o áudio, Samuel? Não? Isadora não consegue abrir seu áudio? Também? Tá. Passado. Lembra que eu acabei de falar que a gente não é mais, quinto ano não é mais passado. É pretérito. E qual pretérito? Peraí um pouquinho, não é pretérito não. Estou falando do modo, gente. Pretérito passado é tempo. Tempo verbal, estou falando do modo. Modo indicativo, subjuntivo ou imperativo? Prof, até hoje eu ainda tenho dúvida na parte sobre pretérito perfeito, pretérito perfeito, mais que perfeito. É bem difícil. É difícil mesmo. Assim, vocês vão, mas fica tranquila que não é o primeiro ano que vocês vão aprender, tá? Vai estudar nesse ano, vai estudar o ano que vem, agora vocês vão estudar sempre. Mas o que é o pretérito perfeito? Ação concluída, um verbo que vocês clica aqui, ó. Deixa eu colocar aqui só um pouquinho. Dancei, por exemplo. Não estou compartilhando, né? Peraí. Dancei não está no passado? Não está no pretérito? É algo que aconteceu. Agora, eu disse dancei. Eu não estou dizendo que é uma coisa que, tipo assim, eu fui lá, dancei e pronto, acabou. Não é uma ação concluída, dancei, eu comecei, terminei a dança e acabou. Não dá essa ideia? Giovana? Oi. Tá conseguindo entender aqui? Quando eu falo dancei, significa que eu peguei lá, tchan, 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 acabou a dança, parei. Comecei a dança, terminei e parei. Agora, quando eu falava assim, eu dançava valsa nos aniversários da Sara, ou dançava valsa no aniversário da Sara, não parece que cada vez que tinha uma valsa, eu ia lá e dançava? Sim. Agora, quando eu falo dancei valsa, é uma coisa que aconteceu uma vez e terminou, né? Eu dancei. Agora, dançava é algo que sempre acontecia, ou que aconteceu mais de uma vez. Quando aconteceu mais de uma vez, acontecia num passado distante, ou foi uma ação que não foi terminada, aí é pretérito imperfeito. Mas quando é uma ação que terminou, um verbo que indica algo que teve começo e fim, né?
Dancei. Algo que eu fiz. Tá. E aí, então, eu tô tentando decifrar o que a Isadora tá falando aqui. Mas já tá escrito aqui, Isadora, agora. Aí, mas é isso mesmo. Então, aí eu tenho um pretérito perfeito, que é algo que teve início, teve fim e não acontece mais, né? Algo que acontecia no passado, uma certa frequência, algo que eu andava de bicicleta, é pretérito imperfeito. É algo que eu fazia, né? Não é uma coisa que eu fiz uma vez, é algo que eu fazia mais de uma vez. Não faz mais? No pretérito sempre é algo que não faz mais, na verdade, né? Dancei é algo que eu não estou mais fazendo. Dançava também é algo que eu não estou mais fazendo. Mas dancei, eu fiz uma vez. Dancei valsa uma vez só. Dançava mais de uma vez. Então, uma vez só, pretérito perfeito. Mais de uma vez, pretérito imperfeito. Tá? E o mais que perfeito? Então, o mais que perfeito, ele é um pouco mais complexo. Vocês perceberam que eu nem entrei tanto nesse assunto? Porque vocês vão estudar ele com mais... vai ser focado mais ali no 6º ano. Mas o pretérito mais que perfeito, ele é uma ação que acontece antes de uma outra ação que já... É uma ação, né, que aconteceu antes de outra ação também que já aconteceu. Então, ele é um pouco mais complexo. Eu não quis, eu só abordei ele por cima, porque eu acho que o ano que vem vocês vão estar mais preparados para entender esse pretérito mais que perfeito. Então, ele é o passado do passado. É quando aconteceu alguma coisa antes, né? Que nem lá. O árbitro apitou. Quando o árbitro apitou, a bola já entrara. Então, a bola entrou o quê? Depois que o árbitro apitou. O árbitro apitou, aconteceu uma coisa, ficou no passado. A bola entrou. A bola entrou antes do árbitro apitar, né? E aí ele é um pouco mais complexo, mas vocês vão pegar, vão ver com mais ênfase ali no 6º ano, fiquem tranquilos. Isso aqui vocês também vão estudar, não precisa se preocupar. Todos os anos é igual conta de adição, subtração, todo ano vocês vão ver para relembrar. Porque a gente trabalhou bem lá, vocês tinham entendido, agora ficou um tempo sem ver, já esqueceu de novo, né? Então, verbos... Você vai fazer aula seguida? Vou fazer a aula seguida. Tá. A gente tem menos de 1 minuto, então vamos terminar isso aqui rapidinho. Então, se eu comprasse esse carro, comprasse... está indicando que é algo que poderia acontecer. Então, está no modo subjuntivo. Prestem atenção, está dando uma ordem, modo imperativo. E nós cantamos, está indicando algo que realmente aconteceu, modo indicativo. Ok? E o verbo comer, se der aqui, eu comi, tu comestes, ele comeu, nós comemos,